Oi, galera, tudo bem? Bom dia, então. Estamos aqui para apresentar para vocês a segunda etapa do relatório de estágio, né, da disciplina de estágio supervisionado, aqui da EEB Maria Rita Flor de Bombinhas, certo? Vocês já fizeram a primeira etapa, que era a apresentação da empresa, e agora nós vamos conversar então com vocês um pouquinho sobre a parte arquitetônica, né? Que deve ser entregue na próxima quarta-feira, dia 12 de abril, certo? Vou compartilhar aqui com vocês, então. Vamos lá. Vocês devem estar vendo aí agora aqui, então, lá no manual, né? Lembrando que o manual, para quem ainda não está acostumado, ainda não entrou, o manual está lá também disponível. Está no Classroom, mas está também disponível lá no site, se vocês quiserem, certo? É só escolher aqui manual de estágio, daí abre essa outra página aqui, você clica aqui e aí vai abrir o documento do manual de estágio, certo? Lá na página 22, então, a gente tem aqui na parte arquitetônica, o que a gente quer que vocês falem? Que vocês expliquem para a gente como é essa empresa onde você fez o estágio, né? Vamos partir do princípio que quem está lendo o texto nunca foi nessa empresa, tá? Esqueçam que você está falando comigo ou com o professor Luiz, você está escrevendo para alguém que nunca viu essa empresa. Então, vamos supor que você fosse vendê-la para um turista ou para uma pessoa de fora que nunca veio na cidade, nunca foi lá na empresa onde você fez o estágio, e você tem que explicar como é que essa empresa é, né? Então, a primeira parte é você começar pelos tipos de construções, né? É um bloco único, tem vários chalezinhos, tem um terreno grande em que os prédios são espalhados pelo terreno, é um prédio todo condensado, né, num bloco só, centralizado num bloco só. Se for um restaurante, por exemplo, tem restaurantes que ficam nas salas comerciais de um edifício. Tem um edifício de 4, 5 andares e esse restaurante fica no térreo, né? Tem restaurante que fica dentro de uma pousada num dos blocos dessa pousada. Tem restaurante que é feito num prédio único, num terreno próprio, etc. Então, cada uma das empresas vai ter a sua particularidade, né? Número de pavimentos, se for uma pousada, um hotel, se tem um andar, dois andares, três andares, como é que faz para acessar os andares de cima, se tem escada, se tem elevador, se tem rampa, certo? O restaurante, ele tem um deck na frente, se for de frente para o mar, às vezes tem um deck, às vezes tem mesas e cadeiras na praia ou na calçada, enfim. Como é que é essa empresa? Como é que ela se dispõe, né, fisicamente, certo? Aí a segunda etapa é contar por dentro. Se for uma pousada, se for um hotel, quantos quartos tem, certo? São quartos de tipos diferentes. Tem suíte, tem quarto para família, tem quarto com cozinha, quarto sem cozinha, enfim, quarto frente-mar, quarto lateral, quarto vista-jardim, né? Qual é a característica desses quartos, certo? Quais são as diferenças entre eles, né? Se for um restaurante, quantas mesas tem? Quantas pessoas acomoda, certo? E aqui o Luiz colocou em sala, lembra? Importante vocês lembrarem que assim, um quarto, um hotel às vezes tem 16 unidades, certo? Todas as unidades são para casal. Então, quantas pessoas cabem? Se são 16 vezes 2, 32, certo? Ah, professor, tem 10 quartos para casal, 10 quartos para 4 pessoas. Então, faz lá a conta. 10 quartos para 4 pessoas, 40. 10 quartos para 2 pessoas, 20. Cabe 60 pessoas, certo? Na mesma forma no restaurante, né? São mesas de 5, mesas de 10 lugares, mesas de 4 lugares, quantas mesas são, quantas cadeiras tem, quantas pessoas mais ou menos cabem. Sempre de forma aproximada, né, pessoal? Porque assim, quando você junta duas mesas, você consegue colocar às vezes 8. Quando você junta três, consegue colocar 12, 16, enfim. Às vezes perde as pontas ali e tal. Não tem problema, é sempre de forma aproximada, tá? Se for a Secretaria de Turismo, vocês precisam ver onde vocês fizeram o estágio. Fizeram estágio na sede ou fizeram estágio lá no Morro do Macaco, né? Se você ficou o tempo inteiro lá no Morro do Macaco, pode comentar que tem uma sede na Praia de Bombas
mas que você atendeu no Morro do Macaco. E aí fala mais especificamente do pórtico lá do Morro do Macaco, certo? Se você fez estágio nos dois espaços, aí você fala dos dois espaços, né? Cada lugar vai ter, cada pessoa vai ter a sua característica, tá? Áreas comuns. Numa pousada você tem os quartos, né, as unidades habitacionais, e você tem todas as outras áreas comuns. Espaço para café da manhã, salão de festas, piscina, academia, brinquedoteca, enfim. Quais são esses espaços que esse meio de hospedagem onde você trabalhou, onde você fez o seu estágio, tem, né? Quais são os espaços, por exemplo, ali na Secretaria de Turismo? Tem ali a sala da frente que recebe os turistas, tem o auditório, tem em cima as salas específicas da direção, né, do secretário e tal. Como é que era isso? Como é que fica dividido? Como é que é o acesso? Os banheiros são públicos, não são? Tem acesso aos clientes? Não tem? No restaurante vai ter o salão, que é a área que tem acesso ali aos clientes, né? E depois tem a cozinha, às vezes tem uma recreação, às vezes tem um deck na praia, enfim. Vai contando para a gente quais são esses espaços que tem, certo? Quanto aos equipamentos, também, tem empresa que fornece cadeira e guarda-sol, tem empresa que fornece toalha para praia, tem empresa que fornece vários tipos de equipamentos diferenciados. Tem outras empresas mais simples que têm menos equipamentos, né? Às vezes no restaurante, eu comentei com vocês também, restaurante às vezes fornece alguma coisa para as crianças ficarem escrevendo, brincando enquanto esperam a comida. Enfim, uma Secretaria de Turismo às vezes tem folder, tem material para que os turistas consigam conhecer ali os atrativos da cidade. Tem que ver caso a caso como é que é e explicar, certo? Se tem regra de uso, se não tem. Em pousada, por exemplo, às vezes tem lá um espaço de churrasqueira, que o hóspede pode usar reservando com antecedência, né? Às vezes tem assim, pega alguma coisa, um berço, por exemplo, vai colocar um berço no quarto. Aí o hóspede pede, assina um termo e depois devolve. Enfim, carrinho de bebê, não sei. Tem que pensar aí. Às vezes no restaurante tem uma cadeirinha específica para bebê, né? Tem que pensar o que, que tem de equipamento diferenciado e aí vocês vão contando para a gente, tá? E por último, as filiais. O que, que é filial? Normalmente, a empresa tem uma sede, né? E às vezes essa empresa tem outros locais de trabalho. Então, assim, por exemplo, na Secretaria de Turismo, nós podemos até entender que a sede é ali na Secretaria, né, que fica aqui no prédio de Bombas, e tem as filiais, aspas, né, filiais, que tem, por exemplo, lá o Morro do Macaco, em Porto Belo tem a sede e tem o atendimento no Pier, né? A Secretaria de Cultura tem a sede e tem o Engenho do Miminho, tem outras áreas que pertencem à Secretaria de Cultura, certo? Então é como se fossem filiais, né? A Casa de Cultura lá, né, no Morrinhos, que tem também, é uma outra filial da Secretaria de Cultura, enfim. Você tem empresas que têm esses espaços. E tem pousadas que tem, por exemplo, a Caracol 1, Caracol 2, né? Tem empresas que têm essa característica. Às vezes, restaurante, tem às vezes o restaurante numa praia e tem uma outra filial numa outra praia. Então, se tiver, no caso aqui, se tiver essas filiais, você, por favor, também conta para a gente. E tem empresas que têm, no grupo, tem outras empresas com nomes diferentes, né? É o caso, por exemplo, da Morada do Mar, que tem uma outra pousada em Bombinhas, com outro nome, mas que pertence ao mesmo grupo. Aí não é filial, mas você pode também se referir a essa outra empresa do grupo, né? Quando acontece isso, tem também algumas outras empresas, a Vila do Farol também tem Vila do Farol, Vila do Coral, né? Enfim, tem às vezes empresas que têm essas outras empresas que pertencem ao grupo, mas que não são filiais com o mesmo nome. Mas aí você também, se quiser, você pode falar disso também. O importante, galera, como a gente falou, né, é que vocês se lembrem de contar para a gente
como que era o local dessa empresa onde você fez o estágio, para a gente entender, mesmo que a gente nunca tenha pisado lá, para a gente entender como é que é esse espaço, tá bom? Dúvidas, vocês vão procurando a gente, mandem mensagem no WhatsApp, não deixem de nos procurar. O prazo de entrega é dia 12, mas se você quiser mandar para a gente na segunda-feira, na terça-feira, para a gente olhar antes, a gente vai tentar olhar o mais rápido possível e te dar um retorno, tá bom? Acho que é isso. E aí, qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, vocês nos procurem. Beleza? Um abraço, boa semana.